Pensa só. E se o segredo para uma vida mais autêntica, com mais propósito, não estivesse num livro de autoajuda no Vinho e Folha, mas sim num manual de dramaturgia de mais de 2000 anos? Parece uma ideia meio maluca, né? Mas é exatamente isso que a gente vai explorar. Vamos mergulhar a fundo na poética de Aristóteles e ver como, de forma surpreendente, ela pode servir como um guia para os nossos dias. Bom, para começar, vamos falar de um sentimento que, olha, talvez seja bem familiar para muita gente. Aquela sensação de que, no dia a dia, a gente está só desempenhando um papel, sabe? Como se a vida fosse um palco e a gente estivesse atuando para uma plateia invisível, seguindo um roteiro que nem fomos nós que escrevemos. E aí que entra a grande questão, né? Nessa era de aparências, de redes sociais, de imagem, a gente está de fato vivendo ou só performando? Estamos construindo uma vida com substância, com conteúdo de verdade, ou só uma fachada bonita para todo mundo ver? A diferença entre esses dois jeitos de levar a vida é gritante. De um lado, tem a performance. O foco é total no superficial, é tudo para os outros. O objetivo é só manter as aparências, e o resultado, muitas vezes, é um baita vazio. Do outro lado, a gente tem o que podemos chamar de protagonismo. Aí o foco muda completamente. É na substância, é para si. O objetivo é buscar a virtude. E o resultado? O resultado é encontrar um sentido real. É essa a ideia de protagonismo que a gente vai investigar. Então, voltando àquela ideia do começo, e se o mapa para sair desse modo performance e entrar no modo protagonismo já existisse há milênios? E se ele tivesse sido escrito por um dos maiores pensadores de todos os tempos? Exatamente aqui que entra Aristóteles e a sua obra-prima, a Poética. À primeira vista, é um tratado sobre como construir boas histórias, dramas, tragédias. Mas se a gente olhar com um pouco mais de atenção, vai ver que ele está dando, na verdade, um guia para se construir uma grande vida. E olha, não estamos falando de qualquer coisa, é do século IV a.C. A poética não é um modismo, uma tendência passageira, é um conhecimento que atravessou séculos, testado pelo tempo sobre a estrutura mais fundamental de uma narrativa que realmente impacta. E essa citação de Aristóteles, aqui está a chave de tudo. Ele diz: a tragédia é a imitação de uma ação importante e completa. Presta atenção. Ele não fala que é a imitação de uma pessoa, mas de uma ação. Isso muda tudo. Significa que o que a gente faz, as nossas escolhas, os nossos atos, é isso que define a nossa história. E o Aristóteles não parou por aí não. Ele foi mais fundo. Ele literalmente dissecou a anatomia de uma grande história e encontrou 6 componentes essenciais. E mais, ele organizou esses componentes numa hierarquia que é, no mínimo, muito reveladora. Olha só que interessante a ordem disso aqui. Em primeiro lugar, disparado vem a fábula, ou seja, o enredo, a combinação das ações. Aristóteles chega a chamar de a alma da tragédia. Só depois, em segundo lugar, é que vem os personagens. Cara, isso é uma ideia radical até para os dias de hoje. Ele está dizendo que as ações são mais importantes do que as qualidades que a gente já tem. A história é definida pelo que os personagens fazem. Agora vamos para a primeira grande ferramenta que Aristóteles nos entrega, a mimese, ou a imitação. Hoje em dia, essa palavra pode até ter uma conotação meio negativa, né? Mas para ele era a chave de todo o desenvolvimento humano. Para Aristóteles, imitar é um instinto supernatural nosso. É assim que a gente aprende as primeiras coisas na vida. Imitar não é ser fake, não é ser falso, é na verdade participar de uma ordem maior, é se espelhar no que existe de melhor para a gente também poder alcançar a excelência. E aqui vem o pulo do gato, a escolha do que imitar. A tragédia, que para ele era o gênero mais nobre, imita pessoas melhores do que são. Ela nos dá um ideal, algo para a gente aspirar. Já a comédia imita pessoas piores do que são, para expor o que é ridículo. Ou seja, a nossa jornada de crescimento depende fundamentalmente de quem ou o que a gente escolhe como modelo. Com isso, o caminho para a virtude fica muito claro, quase um passo a passo. Primeiro, modele a excelência, escolha exemplos de caráter que sejam superiores. Segundo, pratique as ações virtuosas ligadas a esses modelos. Repita, repita, repita. E terceiro, com essa prática constante, a gente desenvolve um caráter coerente. A virtude deixa de ser um esforço e se torna um hábito, quase uma segunda natureza. E tudo isso nos traz de volta para aquele elemento mais importante de todos, a fábula. O enredo da nossa própria vida. Como é que a gente pode estruturar nossas ações para que elas formem uma história que faça sentido?
A fábula é exatamente isso, uma estrutura coerente de eventos. Uma vida com propósito, assim como uma boa história, precisa ter começo, meio e fim. Não é só uma série de coisas aleatórias acontecendo. É uma cadeia de ações em que uma leva a outra de forma lógica, com um propósito. E dentro de um grande enredo, Aristóteles identifica uma coisa chamada peripécia, a reviravolta. Sabe aquele momento em que a vida dá um nó, nos surpreende e uma ação que a gente fez gera o resultado completamente oposto do que a gente esperava? Pois é, longe de ser um fracasso, esses momentos são os grandes motores de uma trama poderosa. São eles que forçam a gente a se adaptar, a crescer. E quando a gente vivencia ou mesmo testemunha a jornada de um herói passando por todas essas reviravoltas, a gente alcança o que ele chamou de catarse. E para Aristóteles, isso não é só um alívio emocional, um desabafo. É uma purificação. É uma limpeza de emoções como a pena e o medo, que eleva a alma e nos aproxima da virtude. Refletir sobre os próprios desafios pode gerar a nossa própria catarse. Então, se a gente juntar tudo isso, a mensagem da poética vira quase um chamado para ação, sabe? É um convite para a gente deixar de ser um figurante e assumir de vez o papel principal na nossa própria existência. A ideia é que nós podemos ser os autores das nossas próprias histórias. Podemos transformar a vida na mais bela das tragédias. E aqui tragédia não tem nada a ver com desastre, tá? Significa uma jornada séria, com desafios reais, mas que no fim das contas constrói o nosso caráter e engrandece a alma. E como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Começa nas coisas pequenas. É levantar cedo com um propósito. É estudar com atenção de verdade. É se engajar em conversas que agregam, que são virtuosas. Cuidar do corpo. É uma mudança de perspectiva, onde cada pequena ação não é só uma tarefa chata, mas sim um verso na nossa epopeia pessoal. No fim de tudo, a grande virada de chave é essa. O protagonista não está buscando fama, não está buscando a aprovação dos outros que vem com a performance. O protagonista busca sentido, busca a coerência interna da sua própria história. E assim, essa análise toda nos deixa com uma reflexão final. Se a vida é uma história e as nossas ações são as palavras que a escrevem, a pergunta que fica não é o que vai acontecer comigo, mas sim que história será escrita.